noite, irmãos. Quero saudar a igreja, aos nossos amigos, nossos convidados, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amanhã comemora-se o Dia do Soldado. E a nossa UPH estendeu o convite a algumas corporações da cidade para estar aqui conosco no culto de ação de graças à vida do soldado. E temos aqui conosco nesta noite representantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Tenente Tássio com a família, soldado Cristiano também com a família, e o nosso bombeiro, primeiro Sargento Avelar. Nós queremos dizer que nós nos sentimos alegres e nos honra muito a presença de cada um de vocês aqui. E veio aqui para, juntamente conosco, adorar e cultuar o Senhor, nosso Deus. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e das suas famílias. Nesta hora, então, na nossa liturgia, gostaria de convidar a igreja para que fique em pé, onde nós vamos agora cantar o hino nacional brasileiro.
Gostaria de convidar o irmão o presbítero Eli para tomar assento aqui no púlpito comigo, por favor. Conselheiro do nosso PH, por favor. Convido a igreja para que se coloque de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos fazer a leitura responsiva do Salmo 95, versículos de 1 a 7. Salmo 95, versículos de 1 a 7. Faremos leitura responsiva. Diz assim a palavra do nosso Deus: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes irreverentes. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Vamos fazer agora uma oração de adoração ao nosso Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor, porque Tu és o nosso único Deus, o qual nós confiamos e queremos sempre Te servir. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e recebe, ó Deus, esse culto de louvor e adoração ao Teu nome, porque somente ao Senhor isso é devido. Fica conosco nesta hora, Pai, e nos abençoa e aceita toda a nossa gratidão. Fazemos isso no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. E agora em pé, vamos ainda cantar o hino 61. Hino de número 61. Graças por essa vida, meu bem.
criou. Acompanhemos, por favor, a leitura do texto do profeta Daniel, no 9º capítulo, do versículo 4 até o 7º versículo. Daniel, 9º capítulo, do versículo 4 até o versículo 7º, o texto que também está projetado no telão. Este texto é um convite a todos e todas para que também usemos desse momento como um momento de confissão dos nossos pecados. Confissão, momento em que depois de glorificarmos a Deus e o adorarmos por aquilo que Ele é, reconhecemos o nosso pecado, a nossa transgressão e o buscamos em oração, pedindo perdão. O texto diz o seguinte: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Não cometamos, irmãos e irmãs, o mesmo pecado do povo no passado, não dando ouvidos à voz daqueles que nos convidam à confissão do pecado e da transgressão que nos afasta de Deus. Oremos silenciosamente ao Senhor Deus neste instante. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, faremos a leitura do texto que fala da promessa da graça e do perdão de Deus. Oremos, irmãos e irmãs. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs, e leamos o texto do profeta Miqueias, no 7º capítulo, do versículo 18 ao versículo 20. Nós vamos ler juntos e juntas, a uma só voz, esse texto maravilhoso da palavra de Deus, que nos dá a certeza do perdão em Cristo Jesus. Miqueias, no 7º capítulo, versículos 18, 19 e 20. Leiamos juntos e juntas. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém. Louvado seja o Senhor Deus, porque em Cristo Jesus, Deus mantém o seu prazer em perdoar e na misericórdia, e lançou na cruz os nossos pecados. Louvado seja o Senhor. Louvemos ao Senhor Deus agora com cânticos, vitoriemo-lo com os salmos. Boa noite, igreja. Boa noite. Mais um domingo aqui, né, para louvar, agradecer ao nome do Senhor.
Mesmo cansado, né, os tios da UCP, né, fizemos um trabalho muito bonito, né, que nós mais aprendemos do que nós ensinamos, né, na verdade a gente aprende muito com aquelas crianças, é muito gostoso, e é muito satisfatório estar trabalhando para o Senhor. Eu quero agradecer aqui a Deus, primeiramente, né, minha mãe teve uma cirurgia essa semana, e ela está muito bem, certo? Graças a Deus. Nós agradecemos também as orações dos irmãos, a gente estava aqui. Vocês estavam conosco ali, sabe? E a gente sentiu o carinho de todos vocês, viu? Então, muito obrigado por isso. Abraço pra você, viu, dona Vilma? Beijo no coração. Nosso general é Cristo. Chama os filhos,
Vamos cantar uma canção, Jesus a Melhor Escolha. Nós fizemos ela para a campanha passada. E todo dia é um dia que a gente faz escolha na nossa vida, né? Seja para qualquer situação, a gente faz escolha e a gente sabe que a melhor escolha é Jesus Cristo, né? Esses dias eu li na internet que a melhor escolha é se você tomar uma decisão na oração. Realmente nós precisamos estar orando em contato com Deus, buscando a presença dEle para que a gente possa estar fazendo realmente a vontade dEle na nossa vida. Se eu tiver fé do tamanho de um grão, ainda assim poderei mover montanhas, disse o Senhor. Se eu abrir meu coração, reconhecer que sou pecador, haverá grande festa no céu, porque da morte livre estou. Eu acredito no seu amor, eu acredito na sua graça, eu acredito no sangue derramado lá na cruz para me salvar, para me salvar. Eu acredito no seu amor, eu acredito na sua graça, eu acredito no sangue derramado lá na cruz para me salvar, para me salvar. Deus, em sua bondade, preparou o Cordeiro Santo que morreu, mas ressuscitou. Vivo está, vivo está. Jesus, melhor escolha. Jesus, melhor caminho. Jesus, me conduz à salvação, à salvação. Eu acredito no seu amor, eu acredito na sua graça, eu acredito no sangue derramado lá na cruz para me salvar, para me salvar. Eu acredito no seu amor, eu acredito na sua graça, eu acredito no sangue derramado lá na cruz para me salvar, para me salvar.
Oremos, irmãos e irmãs. Todos os domingos oramos ao Senhor Deus consagrando nossos dízimos, nossas ofertas que são depositadas. Eu convido o nosso irmão Diácono Júnior para que nos conduza a Deus nessa oração. Oremos. Pai querido, te agradecemos por esse culto de louvor a Ti. Nós acreditamos no Teu amor, acreditamos na Tua graça, acreditamos no Teu sustento, acreditamos que o Senhor é nosso Deus, que só a Ti devemos louvar. Te agradecemos nesse momento e consagramos os dízimos e ofertas que o Teu povo trouxe à Tua igreja, que esses recursos sejam destinados para a Tua obra aqui na cidade, no Brasil, no resto deste mundo, no sustento dos missionários, ó Deus. Te agradecemos por cada um deles que estão ali na frente do campo de batalha, na batalha espiritual que só contigo podemos vencer. Nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, é muito bom que vocês estão conosco nessa noite, louvando e glorificando o nome de Deus, juntos. Então, nesse momento, nós gostaríamos que você, por favor, cumprimentasse o irmão que está do seu lado, a pessoa que está do seu lado, o visitante, dizendo aquilo que nós temos costume aqui: graça e paz. Sejam bem-vindos, os visitantes, os irmãos da igreja, graça e paz. Por favor, cumprimentem os visitantes, viu? Sentar, queridos irmãos e irmãs. Obrigado. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, sintam-se à vontade aqui em nós. Esta casa é casa de oração para todos os povos. Antes de convidar as crianças para vir à frente, vamos aqui inverter um pouquinho a ordem da nossa liturgia. Eu passo a palavra ao nosso irmão presbítero Roberto Alves. Vamos ir agora ao momento de ação de graças. Depois a gente vai as crianças. Acompanhe com ele. A igreja pode ficar sentada, nós vamos orar neste momento. Ó Pai, nós agradecemos, te louvamos, porque as tuas misericórdias já foram renovadas para conosco nesta manhã. E o Senhor nos guardou no teu dia, ó Pai, trazendo-nos à tua casa pela manhã e agora neste momento de culto, em que prestamos, ó Pai, louvor a Ti, somente a Ti, o Senhor é merecedor de toda honra e glória. Mas nós queremos neste momento, ó Pai, agradecer, porque a nossa nação constituiu segurança para a defesa da sua população. E a nossa cidade, nós temos essa segurança, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando aos policiais militares que aqui estão presentes, ó Pai, que amanhã é comemorado o dia do soldado também, que o Senhor ponha a tua mão sobre cada um deles, sobre os seus familiares, sobre os turnos que eles têm que fazer, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando cada um nas suas atividades, nos seus setores, evitando que problemas maiores possam acontecer, evitando desastre, evitando conflitos, ó Pai. Mas sabemos que, acima de tudo, se houver a necessidade para tais, o Senhor está com eles, estará com eles, e eles possam sair vitoriosos, acima de tudo, para defender, ó Pai, a nossa cidade, a nossa nação. Louvamos-te por Jesus, por essas organizações constituídas, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada um na sua direção também, ó Pai, orientando da melhor forma possível. Por Jesus, mais uma vez, louvamos e agradecemos. Amém.
lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Gostaria de convidar o tenente Tássio, por gentileza, que viesse aqui à frente para receber uma Bíblia que nós vamos ter oferecer. Sargento, o soldado Cristiano também, por favor, e o sargento Avelar. Queremos deixar aqui uma recordação desse nosso culto para vocês. Tá bom? Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus, apresentar o pregador, o que vai fazê-lo, mas antes nós queremos convidar as crianças até 7 anos, que vão se separar aqui para um local especial, onde elas também vão ouvir a mensagem da parte de Deus. As crianças podem vir, ver ali uma professora, um tio, uma tia que vão acompanhá-los. Vamos orar antes, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Pode virar a mão junto comigo. Vamos orar. Vamos fazer oração. Olhos fechados, hein? Vamos lá? Senhor Deus, agora vamos ouvir a mensagem do Senhor para o nosso coração. Obrigado, Deus, por que o Senhor já preparou e já colocou no coração da tua serva, que vai falar com as crianças nesta noite. E também a nós aqui, ó Deus, dá-nos a graça de ouvir a tua palavra e sermos edificados para a honra e glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, por favor, acrescentem aí a lista de oração que sempre é publicada no nosso boletim, o nome de Dona Ana Carandina, mãe da Cristiane Bernucci. Ela sofreu um AVC e vai fazer uma cirurgia segunda ou terça-feira aqui na Unicamp. Pedindo então as orações em favor de Dona Ana, mãe da Cristiane Bernucci. No próximo sábado, os nossos jovens, os nossos adolescentes farão aqui um evangelismo aqui na Praça Comendador Lília e se encontrarão aqui às 9 horas da manhã. Então, atenção jovens, aqueles que puderem, quiserem, estão dispostos a ir a fazer evangelismo, panfletar, na verdade, na cidade, aqui no sul da cidade, às 9 horas aqui no Salão Social, certo? Todos os moços e moças. Eu queria dar um destaque especial para as crianças que cantaram hoje no culto das 8 da manhã. Queria pedir aos coordenadores que fizessem noite, que chama todo sábado, né? Hoje pela manhã cantou aqui o melhor coral da igreja. Às 8 da manhã, um grupo de crianças abrilhantaram aqui o culto matutino. Dormiram, passaram a noite aqui na igreja, né? Não dormiram, mas se cantaram. E eu tenho certeza que os anjos do céu ficaram, venham ouvir um louvor estranho, diferente no culto matutino hoje, né? É as crianças que estavam cantando. 44 vozes, pois é, no culto matutino. Então quem estava aqui
Foi muito bonito ver a participação das crianças depois de uma noite cansativa. Tenho certeza que elas não dormiram, passaram a noite aqui na igreja e estiveram no culto da manhã. Meus irmãos, nossa igreja tem a responsabilidade de cuidar de um abrigo de idosos desde 1962, que é o nosso glorioso Benaiá, a nossa futura casa, né, daqui a alguns anos. E vocês sabem que o Benaiá está aí na construção, já está quase que em fase de acabamento, já está em fase de acabamento. E eu queria passar então a palavra ao presidente do Benaiá para que fale um retornozinho rápido aqui isso das notas fiscais paulistas. Então, da construção, como é que está a construção? Por favor, Hélio. Ele está construindo a casa dele. Estou caprichando. Meus irmãos, de fato fazia tempo que a gente não prestava contas para a igreja, porque a igreja foi fundamental nesse projeto da nota fiscal paulista e, consequentemente, na construção. Nós estamos lá, gastamos já mais de 2 milhões de reais na construção, tudo pago até hoje, não devemos nada, nem um centavo, tudo que nós gastamos lá está pago, mas ainda faltam mais ou menos 999 mil reais, 999. 1 milhão e pouco ainda falta para construir. E esse recurso a gente espera que venha da nota fiscal paulista, senão nós vamos ter que desfazer das instalações onde a gente está atualmente, porque nós não podemos parar a obra. Se parar a obra, o prejuízo será muito grande. Então nós estamos fazendo todo o esforço para não desfazer do imóvel, mas também não parar a construção. E nós já arrecadamos, com o nota fiscal paulista, atingimos agora no mês de agosto, R$1.902.000. É um bom dinheiro, que aliás foi aplicado na construção. Por causa desse recurso a gente conseguiu chegar na construção no estágio que está. Já está, muitas partes lá já está na fase de acabamento, outras ainda não, mas a gente espera terminar ainda no final deste ano. Se a gente conseguir esse recurso que falta, não é muito, não, 1 milhão só, a gente consegue fácil aí, com a participação de todos. Por favor, continuem nos ajudando, estimulando os estabelecimentos a ceder espaço lá para a gente coletar o cupom fiscal. Eu lembro que quando a gente começou a cadastrar notas, quando a gente atingiu 20 mil notas, foi uma satisfação. Quando a gente atingiu 50, quando atingiu 100 mil notas por mês, foi uma festa. Hoje nós estamos cadastrando mais de 300 mil notas por mês. E eu lembro que eu vinha aqui e pedia, por favor, para a igreja para ajudar. E agora a gente está dando uma trégua para a igreja, porque a gente tem uma equipe grande ajudando a gente. Não que a participação da igreja seja fundamental, é fundamental, é importante que continue. Mas a gente está dando assim, não está naquele frisson, naquele desespero que era antes, não. Mas nós precisamos ainda da colaboração da igreja desse projeto. E essa semana nós tivemos a visita do coordenador de um programa que ajuda a gente no cadastramento, e ele trouxe uma informação muito interessante. O Benaiá é hoje no estado a 29ª entidade em arrecadação do estado de São Paulo, 29ª. Quase 2 milhões nós arrecadamos, mas a que está em primeiro lugar arrecadou já, isso até 2013 nós tínhamos arrecadado 1.464.000, e essa entidade que está em primeiro lugar arrecadou 9.988.000 reais, para vocês verem que o potencial é grande. Eu quis dar essa notícia para a gente ver que a gente tem ainda que buscar. 1.900.000 está bom, mas 10 milhões está melhor ainda. Então, nós precisamos continuar esse trabalho. Tá? Nós temos aí também o SESC, que também está fazendo essa mesma atividade, e a gente tem condição. O estado de São Paulo é muito rico, muito rico. O governo está ganhando com isso. O governo já acreditou nas contas dos contribuintes, das instituições, mais de 1.100 bilhões de reais. E mesmo assim, o governo ainda
está ganhando dinheiro com esse programa de Nova Fiscal Paulista. Vocês verem como é importante o trabalho da sociedade, do povo. Então eu queria agradecer a Deus, agradecer a igreja, agradecer a vocês por essa ajuda, por esse ministério que a gente tem feito, mas ainda continuar solicitando que nos ajude a atingir esse 1 milhão que está faltando. É possível. O Estado tem esse recurso, só nós precisamos lançar a mão dele lá. E nós fazemos isso com o Nova Fiscal Paulista. Muito obrigado. Nessa semana nós visitamos lá a nova sede do Benaiá. Irmãs e irmãos, está ficando lindo, muito bonito. Pode ser alguns irmãos aí, mais de 60 anos, for visitar, pode ser que queira ficar por lá. Está muito bonito. O Hélio Mariano esteve lá e está ficando bonito, vale a pena. E o Hélio tem eu queria registrar, ele quer o melhor para os nossos idosos, né? Agora está naquela fase de equipar agora os quartos ali e tudo, né? E ele não quer coisa ruim, ele quer coisa boa, e ele está correto. Então, parabéns ao Benaiá, parabéns à diretoria, parabéns ao Hélio, que Deus continue a abençoar. Irmãs e irmãos, dentre os nossos convidados hoje está o reverendo Mariano Alves Júnior. O reverendo Mariano talvez seja hoje o pastor presbiteriano que mais conhece o nosso país. Conhece com certeza todos os estados da federação, conhece esse nosso Brasil afora, porque já faz parte da Junta de Missões Nacionais durante 25 anos e é hoje o atual supervisor de campo da Junta. Então ele viaja muito visitando os campos, aí, por isso daí o seu conhecimento do nosso país. Ele é pastor na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, preside hoje o Sínodo de Garanhuns, faz parte da Junta de Missões Nacionais e também faz parte do Conselho de Assistência Social de nossa igreja. Ele esteve aqui na sexta-feira e veio visitar aí o Benaiá, conheceu o Benaiá onde estão hoje os idosos e também o novo Benaiá. Não deu tempo de visitar o SESC, fica lá. Não fique com isso com ciúmes, ele vai voltar aqui um dia e vai visitar o SESC. E eu queria então agradecer ao reverendo Mariano que bondosamente aceitou o nosso convite, está disposto, já esteve disposto a estar aqui hoje conosco. Eu queria recomendar a atenção das irmãs, dos irmãos. Ele lerá o texto da palavra de Deus e depois de uma música do coral trará a mensagem que o Senhor Deus colocou em seu coração, que certamente edificará as nossas vidas. Graça e paz, amados. Convido a você a ficar de pé e abrir a palavra do Senhor para fazermos a leitura, do qual teremos como base o compartilhar dessa noite sobre o tema Marcas de uma Igreja Missionária. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Vamos ver um texto muito conhecido, do versículo 25 ao 37, de forma alternada. Leremos esse texto que retrata a história vivenciada por Jesus em respondendo uma pergunta, e ele traz para aquele momento uma história que nós conhecemos como o Bom Samaritano. Lucas capítulo 10, 25 a 37. Diz assim a palavra de Deus: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos
Igualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, te indenizarei quando voltar. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Podeis sentar, irmãos.
para nós que compomos a Junta de Missões Nacionais, é sempre uma alegria podermos estar em nossas igrejas, compartilhando da Palavra de Deus, falando um pouco a respeito da obra missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil. De forma muito especial, me alegra estar no púlpito, pastor Ailton, pela confiança, e também de podermos também dirigir uma pequena palavra ao nosso presbítero Gilberto Camargo, do Nilva, sua esposa, sua família, e dizer para a igreja a importância que tem desses homens, presbíteros e pastores que foram eleitos no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil para compor a Assembleia da Junta de Missões Nacionais. E também, em nome dos missionários, agradecer à família pelo tempo que eles ficam fora, de vez em quando, para as reuniões de deliberações, às vezes mais tempo do que a família gostaria, e a gente pede em nome dos missionários desculpas por causar isso, mas ao mesmo tempo pede que eles continuem causando isso, porque é tão necessário para o trabalho deles. Se sintam abraçados pela Junta de Missões e pelos nossos missionários que estão espalhados por todo o Brasil em 212 projetos, cidades onde estão se plantando ou implantando o trabalho presbiteriano. Então, sintam abraçados. E também um abraço da minha cidade, Garanhuns, que é a 8ª maravilha do mundo. Se você ainda não conhece Garanhuns, você precisa conhecer, né? É onde o Nordeste garoa, lá bem no agreste pernambucano, mas o nosso clima anual fica na casa dos 18 graus. É muito gostoso, fica no alto, a 1000 metros. Então nós temos esse clima, estamos lá para recebê-los, ok? Sempre quem vai acha muito bonito e tem vontade de voltar. Então faça uma visita lá a Garanhuns. Quando for, nos procure, mas vai cada um de uma vez, porque na minha casa não cabe todo mundo, tá bom? Marca com antecedência. Queridos, eu fico muito feliz de estar hoje, essa semana, esse mês, a Igreja Presbiteriana do Brasil completando 150 anos de presença aqui no Brasil. Também essa igreja oferecendo de forma tão maravilhosa, agradecendo pela vida do Dia do Soldado, é um motivo de fato de alegria participar, e que a nossa igreja comemora o seu aniversário da chegada do nosso primeiro soldado, que veio para a nossa nação com uma missão. Todo soldado tem uma missão. Deus deu como missão a Chibel Grinsheim, o nosso primeiro missionário, ao desembarcar no Rio de Janeiro, dia 12 de agosto de 1859. Não veio para dar assistência espiritual aos crentes que já vinham para colonizar a nossa nação. No seu coração, ele foi chamado para vir plantar uma igreja, evangelizar os brasileiros. Veio para pastoreá-los, veio para ensinar-os as letras, veio para compartilhar sua cultura, veio para se apaixonar pelo nosso país, ao ponto de que a sua morte, o desejo foi estar sepultado como está até hoje, em nosso país, onde ele trabalhou e onde ele dedicou tempo do seu ministério para ver essa igreja iniciar. Então, também a igreja aqui, a presença americana, 142 anos de presbiterianismo aqui na cidade, 44, né? Atualizando aqui, 144. Tem motivo de sobra para agradecer. Mas, meu querido, eu não quero demorar muito. Eu até digo que se eu soubesse cantar, como do Nordeste eu sou, eu não pregaria, de repente eu faria, né? Porque é mais rápido e soa também de uma forma diferente. Mas eu quero que você olhe para o texto tão conhecido que nós vemos aqui e vamos andando por ele, no temor do Senhor, na direção dele, tirarmos desse texto 3 marcas da igreja que ama missões, de uma igreja que faz missões. Podemos ver aqui que tudo começou com uma simples pergunta: como as perguntas abrem portas. Um homem conhecedor, intérprete da lei, levantou com a intenção de colocar Jesus à prova, de pegar Jesus em alguma falha para ter de que acusá-lo.
E ele faz uma pergunta que é a essência do coração do homem, que não tem certeza da vida eterna, da vida após morte. E ele vai até Jesus e diz: que farei para herdar a vida eterna? Versículo 25. E Jesus, como um bom mestre, devolve aquela pergunta da seguinte forma: então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como você interpreta? Você é conhecedor da lei? Você conhece a lei? O que é que ela diz a respeito de vida eterna? E a resposta daquele homem em seguida, de forma imediata: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente. Não tem coisa melhor para alguém que ensina ver que seu aluno respondeu corretamente. Ele sabia o que a lei dizia sobre vida eterna. Quais as coisas que são principais para termos vida eterna? Amar a Deus acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. E Jesus olha para ele e diz: respondestes corretamente. Faz isso e viverás. Querido, o grande dilema que nós temos hoje, pelo menos em nosso país, não é conhecer a Bíblia. A nossa sociedade bíblica do Brasil hoje é considerada uma das sociedades bíblicas mais atuantes do mundo, as que mais distribuem literatura no mundo, desde os ribeirinhos, desde as cidades menores. Nós temos um ministério gideônico, que é um braço maravilhoso estendido da igreja, que tem colocado literaturas em hotéis, motéis, hospitais, escolas, tem levado a palavra de Deus. Nós temos também um vasto conhecimento teológico, ou melhor dizendo, nós temos praticamente em nossa nação uma multidão de achólogos, conhecem, ouvem, acham que é assim e praticam do jeito que acham. Mas a palavra do Senhor diz: você respondeu bem, mas faz isso e você viverá. Há uma diferença entre compreender a palavra, conhecer a palavra e de fato praticar a palavra. E quando ele fala isso para Jesus, logo impelido vem uma outra pergunta. O texto diz: querendo justificar-se, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Ele entende que a sua relação com Deus é amá-lo acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, ou como ele mesmo. E logo ele pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus agora responde de uma outra forma. Jesus começa contando uma história atual, uma história que não envelhece, uma história que não perde o interesse, uma história que pode ser aplicada de forma maravilhosa para apresentar aquele homem que era um intérprete da lei, um conhecedor das Escrituras, o que de fato marca uma vida cristã, o que de fato marca uma igreja cristã, uma igreja missionária que cumpre o seu papel. E aí ele começa a contar a história de um homem que, descendo dali de Jerusalém, Jericó, ele é assaltado. Que coisa mais moderna, mais atual, né? Aqui não acontece, americana, graças a Deus não, mas no resto do Brasil, assalto é uma coisa quase que corriqueira, né? Tem pessoas que sentam na família e perguntam: você foi assaltado essa semana? Amados, nós vemos uma história que é trazida para falar de alguém que seguia seu caminho e foi assaltado por marginais que o feriram, que espancaram, que o abandonaram, tomaram suas posses e lhe deixaram a morte. E Jesus vem contando algo maravilhoso. E eu quero apenas frisar algumas coisas nesses versículos.
Diz assim a palavra do Senhor. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Primeira marca de uma igreja missionária: é uma igreja que vê pessoas. Você pode dizer comigo? Repita, respire, pode falar tranquilo. Uma igreja missionária é uma igreja que vê pessoas. Meu querido, nós estamos vivendo uma religiosidade, estamos vivendo uma teologia onde as pessoas estão sendo substituídas na vida da igreja, na vida da membresia, mas também na vida do clero dessa igreja. O Senhor nos chamou como igreja para termos compaixão, para vermos as pessoas, para sentir as suas dores, para sentir os furtos do qual elas sofrem, as perdas delas. É olhar para ela e sentir o coração. A palavra do Senhor diz, amados, que até a igreja, até o sacerdote, até os levitas, eles podem perder a visão. O Senhor está tratando do texto de igreja. É uma eclesiologia clara. O Senhor fala de sacerdote. Sacerdote é o líder da igreja, conduz o povo ao culto, ensina o povo a cultuar, ensina o povo a obedecer à lei. Os levitas fazem parte da vida da igreja, inclusive na distribuição das tribos, das terras. Os levitas não receberam, eles eram mantidos pelo altar da igreja. Mas a palavra do Senhor diz: passando o sacerdote, que descia de forma casual, vendo, passou de largo. Viu e não viu. Tantas vezes, amados, nós vemos e não vemos. Quando estava meditando há algum tempo nesse texto, eu lembro de um comercial que estava na televisão, já tem acho que um ano ou dois, que uma senhora estava no seu carro muito bonito com a sua filhinha, atrás no banco, parou no sinal e a filha disse: mãe, olha aquelas crianças que estão ali vendendo chicletes. E a mãe olha e fala: não, filha, de criança aqui só tem você. Os queridos, às vezes é assim que nós só vemos os nossos porque temos interesse em comum. Mas o Senhor nos chamou para ver pessoas. É a marca de uma igreja que ama, de uma igreja missionária, de uma igreja que vê pessoas. Aquele samaritano, essa história estava provocando naquele conhecedor da lei algo muito duro no seu coração, porque para ele, sendo o intérprete da lei, para ele sendo um judeu, Jesus insere uma figura, Jesus insere uma pessoa indesejável para os judeus, que eram os samaritanos, e alguém que agiu de uma forma surpreendente, como os sacerdotes levitas não agiram. Jesus diz: certo samaritano que seguia o seu caminho. Há uma diferença entre casualmente e de forma semelhante. Casualmente é que o sacerdote, por uma necessidade ou outra, resolveu fazer aquele caminho naquele dia. De forma semelhante, o levita também não era o caminho que ele seguia sempre. Casualmente e de forma semelhante, passou, viu e foi para o outro lado da rua. Mas esse samaritano, o texto diz, seguia o seu caminho. Era alguém que transitava naquelas estradas, era alguém que trabalhava com aquele percurso, é alguém que fazia como algo determinado, era o seu trabalho.
trabalho de fazer, era um viajante. E, amados, nós vimos aqui que o texto diz: chegou perto. Coisa maravilhosa. Nós podemos ver pessoas. Mateus capítulo 9, a partir do 35, há uma mensagem de Jesus, quando diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ver. Querido, há muitas pessoas vendo a marca do meu carro. E depois decepcionam porque o carro não é meu, é da igreja. Né? Mas há muitas pessoas vendo o endereço que você mora. Há muitas pessoas que veem o diploma que você tem. Há muitas pessoas vendo a patente que você tem, o carro que você ocupa. Mas o Senhor nos chamou para ver pessoas. O texto diz: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Aquele samaritano, a palavra do Senhor diz: certo samaritano que seguia seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Primeira marca, ver pessoas. Segunda marca, amados, vamos ler o versículo 33, 34, lê comigo, pode ler, deixa sobre aberto, diz assim: e chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Segunda coisa, meus irmãos, não é somente ver pessoas, mas também é agir a favor das pessoas. Uma igreja que só vê e denuncia, uma igreja que só olha, mas não age, um cristão que vê e não interfere, e que não dá sua contribuição. A palavra do Senhor diz que aquele homem, ele viu, ele chegou perto, ele tocou, ele aplicou primeiros socorros, ele se envolveu. Nós precisamos de um povo cristão missionário. A partir de onde você está, aonde o Senhor te colocou, como igreja local, como família do seu prédio onde você mora, condomínio, sua casa, sua rua, sua repartição de trabalho, na sua universidade, no seu colégio, aonde você está vivenciando os seus dias, o Senhor nos colocou como igreja para termos essa marca, uma marca que vê pessoas, que olha as pessoas. Queridos, nós somos com lares onde não se vê mais ninguém, só se vê as contas que chegam no cartão, as contas de energia, de água, IPTU, IPVA, né? É muito imposto, é o pagamento da faculdade, só vê contas, ou só vê a estrutura da casa, trocar a lâmpada, precisa cuidar do jardim, precisa cuidar da cozinha, ou do mantimento, ver a geladeira, precisa providenciar ter isso, ter aquilo. Muitas vezes temos perdido a coisa mais harmoniosa que o Senhor deu, é enxergar aqueles que o Senhor nos deu, a qual nós amamos. A esposa sendo enxergada pelo esposo, o esposo sendo enxergado pela esposa, os pais enxergarem seus filhos, os filhos enxergarem seus pais. O Senhor nos chamou para ver pessoas. O Senhor nos chamou para agir em prol de pessoas. Queridos, aquele homem, ele agiu como a igreja precisa. Eu fico tão feliz quando eu vejo aqui na igreja, que a igreja trabalha com crianças através do CEP, né? CESP. Aí também trabalha com idosos. Eu fiquei tão feliz na visita, de olhar eles bem cuidadinhos ali, com as suas casinhas. E depois mais maravilhado quando eu vi o outro, né? Que chique, rapaz. Aqui é um pedacinho do céu. Ali é para morar mesmo, é para... Vai chegar gente lá querendo comprar e mesmo para ficar, né? Vai ficar lindo. Mas o trato com dignidade. Tocar nas pessoas. Pedir licença para entrar nas suas casas, não tratá-las como indigentes. Tratar pelo nome. Querido, como nós precisamos disso? O Senhor deu sua vida na cruz não foi por coisas,
foi por pessoas, meu querido. Se seu tempo, sua força como crente em Cristo está nas coisas, aguarde, porque a palavra do Senhor diz que elas virão no seu tempo. Elas virão no seu tempo. Que coisa maravilhosa é ver pessoas. Jesus, quando estava entrando ali em Jericó, ele viu cego, ele ouviu seu clamor, ele restituiu sua visão. Em outro momento na cidade, Jesus encontra uma viúva chorando, um único filho, que seria no contexto judaico uma mulher sem marido, sem filho agora, seu único filho homem, o lamento que seguia aquele cortejo. O Senhor Jesus para, o Senhor Jesus age, o Senhor consola, tocou leprosos, o Senhor perdoou prostitutas, olhando para eles, dizendo: onde estão os teus acusadores? Nem o teu povo te condena, levanta, vais e não peques mais, mude de vida. Eu sou o Senhor, eu vou suprir a sua vida, a sua mudança, a sua transformação. Nós precisamos, como igreja, ter essas marcas missionárias, marca missionária de enxergar pessoas, de ver pessoas, marca missionária de agir em favor das pessoas. Terceira marca, meus irmãos, nós vemos no 34 e no 35, lê comigo junto, 34 e 35 novamente, diz assim: e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te lhe quando voltar. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Uma igreja missionária vê pessoas, uma igreja missionária age em favor de pessoas, e uma igreja missionária investe para alcançar pessoas. Ela investe, ela tem responsabilidade. Aquele homem aplicou os primeiros socorros, aquele homem passou a andar a pé e colocou o enfermo no seu próprio animal. O significado do próprio animal, animal da sua montaria. Podemos ser alguém que é conhecido como cacheiro viajante, tropeiro, como nós conhecemos tanto aqui nas nossas regiões no passado. Alguém que agora coloca seu próprio animal, colocando-se agora em segundo plano, mas a prioridade é levar aquele enfermo para ser tratado. Colocou em uma hospedaria. A palavra do Senhor diz: no dia seguinte, passou a noite tratando, cuidando daquele homem, e ainda se responsabilizou. Aqui é que nós estamos vendo dinheiro. Até agora nada foi dinheiro, foi ações pessoais. Passei a andar a pé para que o enfermo fosse em segurança para ser tratado. Coloquei ele no abrigo e passei a noite ao seu lado, para que ele não se sinta sozinho ou abandonado quando acordar. Mas no dia seguinte, eu tenho meu trabalho para fazer, mas eu vou me responsabilizar, porque ele vai continuar cuidando dele. Aquele homem dá a sua palavra, aquele homem chega e diz: aqui, e se alguma coisa você gastar a mais, quando eu voltar, eu vou indenizar você. Meus queridos, a igreja do Senhor precisa investir, amar a Deus acima de tudo, todo o coração, alma, força, mente. Só será a verdade na vida da igreja quando ela amar com a mesma intenção o seu próximo. Estamos falando de próximos apenas de casa, ou próximos da rua, ou próximo do interesse familiar, ou os próximos da sua comunidade virtual. Estamos falando de pessoas que você nem conhece. Aqui não se trata de nome de pessoas, aqui não se pergunta, não se faz entrevista. O samaritano não perguntou para ele: és tu judeu? Porque se tu for judeu, tu fica aí e morre. Porque eu tenho que cuidar dos samaritanos. Vou ajudar lá, você crente, professa Jesus? Não. Então desculpa, eu vou mais à frente atrás de um crente que está precisando.
Amados, a palavra do Senhor nos mandou como Cristo: olhar, compadecer, ter empatia. Eu dou sempre um relato nas igrejas quando eu passo por um acontecimento que ia comigo numa conferência missionária que eu fui a uma igreja. E por questões de ética e também por causa da internet, eu não vou dizer o nome, né? Mas, amados, eu fui convidado para uma conferência missionária, há muitos anos atrás. Então cheguei num voo daquele de madrugada nessa cidade, e foram me pegar lá já de madrugada, e a família que estava me hospedando, com muito carinho, com muito cuidado, um bom apartamento, um quarto prontinho só para me receber. E aí eles chegaram e disseram: pastor, o senhor vai descansar, o senhor vai dormir, ficar aí tranquilo, porque o senhor vai falar na escola dominical e depois o senhor vai falar no culto à noite. Mas agora, cedo, todo mês, a nossa igreja faz o café da comunhão. E depois tem um culto matutino. Então a gente chega, tem um culto, melhor dizendo, às 6 horas da manhã, e depois tem um café, depois a escola dominical. Aí eu disse: mas vai ficar alguém? Não, eu vou. Não, pastor, meu filho veio me pegar aqui 9h30, porque só começa a escola dominical 10 horas. Mas eu fiquei incomodado com aquilo, vai todo mundo sair, eu ficar na casa sozinho. E a mulher disse: fica à vontade, se desse fome, eu vou abrir a geladeira, fazer lá um negócio, depois o pessoal vai dizer: o missionário teve aqui, acabou com a geladeira, né? Mexeu aqui, de repente dá alguma coisa ali, queimou uma coisa. Foi o missionário que ligou aqui quando a gente estava fora. Missionário é desconfiado, né? Porque ele passa por ali, depois vai embora, qualquer culpa ficou, tá dita, né? Está acreditada. Aí eu disse: não, minha irmã, eu vou também, já que tem café lá, tudo eu vou, eu aguento, eu estou acostumado. E fomos. Quando nós chegamos na frente da igreja, estava frio, serenando, tinha uma marquise na frente da igreja, e tinha umas 7 pessoas dormindo embaixo da marquise. Moradores de rua, gente de idade, gente mais nova, mulher, homem, um papelão, aquele cobertorzinho lá, e quando cobra a cabeça descobre os pés, aquela coisa toda lá. E nós chegamos bem na frente ali, parou o carro do ano, e a irmã vinha trazendo um bolo, outra foi entrando ali pela lateral trazendo outro prato, cada um mais gostoso que o outro. E aí abriu a porta da igreja, as portas bonitas, aquelas portas bem vistosas, né? Bem caras, né? De lá, e foi abrindo a porta e foi saindo os diáconos. Meus irmãos, eu fiquei encantado com o carinho dos diáconos. Sai, acorda, levanta, vai ter culto, não pode ficar aqui, acorda, levanta, e mexia com um e com o outro, e atrás já vinha um também, ou alguém que era diácono, era da igreja, já com aquele negócio de cheirinho, colocar ali na entrada, limpar a entrada e tirar ali todo mundo. Eu fiquei ali, desci do carro, fiquei vendo aquilo ali, e Pernambucano tem um radiador bem curtinho assim, ele esquenta logo. Eu fiquei muito a mão na cabeça, digo: meu Deus do céu, eu vou entrar numa igreja também. E aquele povo levantou, sentou no meu fio do outro lado da igreja, ficou olhando a igreja com frio, olhando a igreja, e a frente da igreja sendo preparada para os crentes. A entrada de igreja não pode ter cheiro de pobre, não pode ter morador de rua para ver, porque senão quem é que vai vir se tiver um morador de rua para ver? Aí eu fui vendo aquilo. Pessoal: bom dia, reverendo. Bom dia. Sentei, começou o culto, eu fiquei ali. Meus irmãos, na hora do louvor, quem foi ministrar o louvor? Ah, Jesus, aquele foi um coice no meu peito. Foi o diácono. O diácono carinhoso estava dirigindo o louvor. E aí ele levantava a mão, o Espírito, e eu lá só eu mesmo. Ele disse: Senhor, eu não estou sendo edificado, tem misericórdia. Se eu estiver errado, Senhor, me cala, me tira, me acalenta o coração, porque cantava, sai do seu lugar, abraça a pessoa que está do seu lado, diga que você o ama, e aquilo, eu digo: se ele vir aqui, eu pego ele. Se ele sair no meio da igreja, e ele me cumprimentar, e ele me abraçar, e dizer: eu te amo, e eu segurar aqui e cochichar no vídeo dele 1 minuto antes dele voltar para cantar. Mas eu já estava ali, o pastor pegou: o reverendo Mariano já chegou, já que ele está aqui,
ele dá uma palavra para a igreja no momento da meditação. Aí eu disse: eita, Senhor, é hoje. Eu digo: olha, isso não estava no boletim da igreja. Mas eu fui, meus irmãos, e eu li isso mesmo. E eu falei mesmo. A palavra do Senhor diz: vai e procede tu de igual modo. Os queridos, aquele homem, ele investiu. E não precisou falar muito naquela igreja. Algumas pessoas começaram a olhar para trás. Na hora do café, algumas irmãs foram levar café para aquelas pessoas. Sempre tem um bazar da SAF, foi levar roupas para aquelas pessoas. Meus queridos, quantas pessoas você já enxergou na sua casa até a igreja? No seu prédio, quando você vai para o seu trabalho, quantas pessoas lá na sua repartição, lá na sua frente, na entrada, do seu lado? A igreja do Senhor é chamada para ver pessoas. Ela é chamada para agir em favor das pessoas. Ela é chamada para investir nos resgates de pessoas, na transformação das pessoas, para que elas conheçam o Evangelho de Cristo. Jesus disse para aquele homem: qual desses três me parece ter sido o próximo? Logo o intérprete da lei, não podendo dizer outra coisa, disse: o que usou de misericórdia. E Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. Que Deus nos faça cada vez mais uma igreja missionária. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem social. Alegre o coração. Amem isso, se apaixone. Eu aqui vendo o pastor dizendo aqui: quem não conhece ainda? Quem conhece aí? Esfrega o ônibus, deve se inscrever todo dia para conhecer o Abinayá. Eu estou querendo fazer um ônibus lá de Garanhuns para conhecer. Levei o conselho todinho de ação social da igreja lá para conhecer a igreja presbiteriana, para ver. A gente fica encantado, meus irmãos. É assim que tem que ser feito. Podemos fazer muito mais, mas também temos que nos apaixonar por crianças, também por morador de rua, também pelo homem sem Cristo, homem que mora nos melhores e mais luxuosos condomínios, prédios, que andam de carro importado. Todos eles estão aflitos e exaustos, como ovelhas que não tem pastor. É as marcas da igreja. Nós temos que chegar junto e fazer a pregação. Posso terminar, pastor, para fazer a pregação? Então vamos ficar de pé, irmãos. Nós queremos encerrar com... Há um poeta sacro lá no Nordeste, na minha terra, no sertão lá, em Pernambuco, e ele tem muitas poesias. E onde eu passo, eu também costumo passar as poesias da autoria dele, né? Da autoria dele. Mas há uma que ele fala sobre como nós devemos pregar, falar ao mundo a respeito de Jesus. E ele diz: de sandália ou de percata, comendo poeira e chão, de jumento ou bicicleta, ou em cima de um caminhão. O importante é chegar junto e fazer a pregação, porque os pés de quem prega o Evangelho, quão formosos são. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, louvamos ao Senhor pela vida dessa igreja, pela sua existência nessa cidade, pela forma como ela se multiplicou em outras igrejas. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor fortaleça cada criança, adolescente, jovem e ancião desta casa, para que todos, como teu povo, estejam nesse mesmo lugar, olhando, enxergando pessoas, agindo em favor delas e investindo para a recuperação de suas vidas. Pai querido, que a tua igreja presbiteriana do Brasil continue a ser, em nossa nação, uma igreja missionária. Abençoa nossos missionários onde eles estão, cada igreja, cada presbitério, cada região do nosso país, que as igrejas possam estar de portas abertas, recebendo, cultuando, mas saindo e enviando. Que Deus nos ajude com a sua graça, com o seu poder, para continuarmos fazendo a tua obra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, edifica as nossas vidas com a tua palavra e o teu perdão.
No nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe. Ainda em pé, irmãs e irmãos, vamos entoar o hino 400, oração por proteção. Hino número 400, do Inário Novo Canto. O amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, a doce comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada vida aqui presente e toda a igreja do Senhor na face da terra, agora